Um ditado antigo fala o seguinte: quem pariu o Mateus que o embale. Curte só esse vídeo. Jogar bola, hein? Vamos jogar bola? Vamos querer jogar? Dá pra subir, hein? Dá pra subir, mas tem que querer. Castan. Pra subir tem que querer jogar bola. Aí, Castan. Maior folha salarial da Série B, vamos subir? Aí, Castan. Vamos subir, Salgado? Vamos subir? Quer subir ou não quer? Vamos? Tem que ter vontade pra jogar no Vasco, cara. Seja pra ser presidente, seja pra ser jogador, tem que querer. Tem que dar o sangue nessa porra. Eu tenho 20 anos e amo essa cruz pra caralho. Tem que querer jogar todo dia, se dedicar pra caralho. Cria da base sabe como é que é difícil essa porra. E tem que querer jogar. Não adianta ter a maior folha salarial da Série B. Isso é uma vergonha. O Avaí não recebe desde fevereiro. Vocês perderam pros caras. Que vergonha. Bola parada, que vergonha. Toda bola parada toma gol, cara. Vanderlei, aparece Vanderlei. Colocou 6 na barreira, pô. Tinha 4 do Vasco na área e 5 do Avaí. Que vergonha. Ninguém olha pro lado e fala, que burrice. Time de burro. Zeca, deu uma perna esquerda pro cara, o cara é canhoto. Deixa o cara levar pra direita, caralho. Tá de sacanagem. Vamos, Vanderlei, acorda, porra. Vamos jogar bola. Porra. Eu nunca vi tanto jogador ruim na minha vida. É inacreditável ter que torcer pra um time desse. É lamentável. Ridículo. O filho é de vocês. Tá na hora de cuidar dele direitinho. Independência ou morte. Toca a guitarrinha. Alô, turma. Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AVNews. Toda noite ligado em você para trazer as notícias do Vasco. Um momento difícil, um momento complicado na história do clube e a gente aqui trabalhando para trazer notícias, tentando trazer novidades para você, torcedor do Vasco, que tem sofrido tanto. Mas antes de entrar nas notícias, quero dar um recado porque a gente também está aqui para ajudar. Vamos falar do Renda Extra. Esse recado é para você que está precisando de uma renda extra. Que tal trabalhar prestando serviço para empresas, ganhando em dólares, na segurança de casa, sem trânsito, sem patrão e sem risco de infecção com a Covid-19? Só precisa de um computador ou um celular com uma boa internet. O curso online Lucrando em Home Office ensina o passo a passo profissional para você fazer o seu trabalho, mesmo que você não tenha nenhuma experiência, com uma equipe de suporte que é especializada e vai te dar toda a ajuda. E para comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por tempo limitado, por apenas R$ 47,00 com garantia de satisfação. Se você não gostar, eles devolvem o seu dinheiro. Você não tem nada a perder e tem muito a ganhar. Clique agora no link da descrição desse vídeo e garanta a sua vaga promocional para começar a trabalhar hoje mesmo. Vem pro Renda Extra. Bom, vocês viram aí na manchete o desabafo do torcedor na entrada do hotel onde o Vasco se hospedou em Florianópolis e ontem foi derrotado pelo Avaí. E mais do que derrotado, a forma como o Vasco foi. Cheio de memes, cheio de atuações ridículas, de posturas sem nenhum tipo de explicação. Chegou no limite. O torcedor explodiu. O torcedor não está aguentando mais. E a pressão é muito grande. Muito grande. Tanto é que o Vasco hoje nem divulgou que horas havia saído de Florianópolis, programação da semana de treinos, por conta exatamente isso. Represália, torcida, enfim. Mas o torcedor está muito aborrecido. E cobra muito, através da gente aqui, que a direção do Vasco possa tomar uma atitude já, imediata. Não há mais tempo. O Vasco tem 15 jogos e precisa de pelo menos 10 vitórias. Eu disse 10 para ainda sonhar com acesso à Série A em 2022. O presidente Jorge Salgado é o mais pressionado, por conta de todo o envolvimento político, como entrou, a briga jurídica. Há uma briga muito grande para que ele até renuncie. Enfim, é uma briga efervescente dentro do clube. E Jorge Salgado sabe que precisa fazer alguma coisa. Ele estava em Florianópolis, você viu no vídeo, foi um dos primeiros a ser cobrado.
E quem vem logo abaixo, Alexandre Pássaro, o homem do futebol, está sim sendo muito cobrado, inclusive por pares da direção, pessoas ligadas ao presidente Jorge Salgado, conselheiros, presidentes de poderes do Vasco, enfim, muita gente fazendo cobrança porque Alexandre Pássaro é o pai dessa história, foi quem montou esse time, é claro, com a aquiescência da direção cruzmaltina. E por isso a reclamação é muito grande, ele precisa dar resultado. Abaixo dele está Lisca, que também está vivendo um inferno astral. Demorou a detectar necessidades, tem 7 derrotas, faz um trabalho muito ruim. E olha, ele que pediu reforços, muitos não chegaram, mas mesmo assim, cadê o Lisca? Aquele Lisca agitado, aquele Lisca forte, que gritava, que brigava com todo mundo, tentava tirar do jogador o melhor. Tá ele passivo na beira do campo e isso tem atrapalhado. Há muita cobrança em cima da presença de alguns jogadores, como por exemplo, os jogadores por contrato de produtividade. Se não vejamos Marquinhos Gabriel, que não está jogando bem, Zeca, Rômulo, Léo Jabá, jogadores, apesar que o Jabá recebe do PAOK, tem um recebimento por parte do Vasco, não está incluído aí na questão da produtividade, mas de qualquer forma são jogadores que estão sendo muito questionados. Será que esses jogadores por contrato de produtividade precisam jogar? Tem que jogar? Porque o time não está indo bem. O técnico Lisca, como eu disse, pediu reforços. Apenas 2 chegaram. Valber, zagueiro, que já está treinando, chegou domingo ao Rio de Janeiro, já começou a treinar na segunda-feira, hoje também treinou. E John Sanches, que está esperando a questão da regulamentação. Sexta-feira ele foi a São Paulo, depois de apresentado na quinta, para ver a questão do visto, da carteira de trabalho, para poder estar em condição. Hoje entrei em contato com a direção de futebol do Vasco, através da assessoria de comunicação, e me confirmaram sim, para o dia 16, o equatoriano estará completamente regularizado. O Vasco busca reforços. Há uma cobrança por alguém ao lado de Alexandre Pássaro. Já trouxemos isso aqui, perguntamos inclusive na coletiva, como eu disse, conselheiros, pessoas da direção acham que o Vasco precisa de alguém pesado ao lado de Alexandre Pássaro, principalmente para impor um respeito, fazer maior cobrança dentro do vestiário. Mas os reforços à parte, Alexandre Pássaro está trabalhando. Eu hoje obtive 2 informações. O Vasco teria feito uma sondagem, não é nada confirmado, a Vitor Luiz, lateral esquerdo, que não está jogando no Palmeiras. Mas, a princípio, Vitor Luiz, uma informação que eu já trouxe aqui, está com possibilidade de ir para o exterior, inclusive para a MLS nos Estados Unidos. E um outro nome que foi muito comentado, que foi falado realmente dentro do Vasco, o nome do Nenê. O quarentão Nenê, jogador que não está sendo aproveitado no Fluminense. Mas, a princípio, pela idade, por conta de tudo que cerca o Nenê, a princípio, não há interesse em trazer esse jogador, mas há muita pressão, porque o Vasco estaria necessitando de um jogador, talvez não com essa idade, mas com esse perfil de liderança técnica, de liderança importante, jogador que tenha costas quentes para comandar talvez um time muito mais garoto. Mas algumas cobranças estão sendo feitas, além da questão de mais força para Alexandre Pássaro, que ele precisa ter, ele tem que ter essa força, mas parece que não está muito por dentro, está meio perdidão no que está fazendo, precisa desse apoio, dessa força de alguém mais e também de reforços para que Lisca possa mexer e talvez também tirar alguns desses jogadores, talvez até rescindir o contrato. O Vasco precisa definir como ele joga, porque o plano de jogo do Vasco é uma tragédia. Olha, eu me vi muito bem impressionado, porque hoje fiz um comentário à tarde no Boletim AV, em que tive essa opinião. O Vasco não sabe como joga. Não tem como o Vasco dizer ao seu torcedor, jogamos assim. Não há uma maneira do Vasco jogar que seja vitoriosa. E acompanhei o companheiro André Garoni, o André Schmidt, colunista do Lance, que estava na Vasco TV, que tem o seu canal também, o canal do Garoni, e que tem a mesma opinião que eu tenho. O Vasco não se define, não sabe como jogar. E fiz questão de pedir ao Garoni um depoimento, porque eu considero dos melhores, se não o melhor da nova geração em relação à análise de Vasco. E faço questão de pedir a ele esse depoimento sobre o que ele detecta como principais motivos dessa debacle cruzmaltina. Esse momento tão duro, esse momento tão difícil. Tá faltando o quê para esse time? Fala, Garoni! Fala, Flávio, amigos da Atenção Vascaínos.
Cara, essa questão do modelo de jogo é algo que eu venho batendo desde o início do campeonato, quando todo mundo falava em troca de treinador, contratação, eu sempre vinha debatendo exatamente essa questão do modelo de jogo. E uma prova que para mim é muito mais questão de modelo de jogo do que de elenco, do que treinador, é que praticamente todos os jogadores do elenco já foram testados e todos falharam em algum momento. Todo dia, depois de uma partida do Vasco, tem um novo vilão. É o Vanderlei num dia, o Castan no outro, o Miranda no outro, o Graça, o Hernando, o Andrei, o Galarza, o Zeca, enfim. Todo mundo, em algum momento, principalmente do setor defensivo, teve uma falha que definiu uma partida. Por que isso? Porque o Vasco é um time exposto. A ideia de jogo do Vasco faz com que o time fique exposto. Só a gente olhar desde o início do campeonato da Série B. O primeiro jogo contra o Operário, o Vasco foi derrotado em 2 pressões altas do Operário. O Vasco erra na saída, uma jogada do Ricardo Graça com o Zeca e depois uma do Andrei, e o Operário faz seus 2 gols. Contra a Ponte Preta, depois uma jogada de bola aérea que a gente já vinha martelando desde o primeiro jogo, antes mesmo até da chegada do Marcelo Cabo. A questão do jogo um pouco mais físico do Vasco. O Vasco é um time que tem muita dificuldade na bola aérea defensiva por conta disso. Terceiro jogo do Vasco na Série B, Vasco Brasil de Pelotas fora de casa. O Vasco vence, mas perdia por 1-0 após um erro de saída de bola do Galarza. Depois o Vasco enfrenta o Avaí, toma 2 gols também de cruzamento, assim como havia sofrido contra a Ponte. E depois vem uma sequência de vários jogos onde o Vasco tem essa dificuldade de propor o jogo, perde a bola e acaba tomando um contra-ataque, ou perde a bola até na saída e acaba cedendo o gol, como cedeu para o Brasil de Pelotas na última partida, na penúltima partida, né? E como cedeu 2 contra-ataques ao Avaí nesse último jogo, além, claro, da bola aérea defensiva. O que acontece? O Vasco foi pensado lá no início da temporada pelo departamento de futebol para ser um time de mais posse de bola, um time que circula a bola. A ideia do ataque posicional é exatamente você trocar muitos passes até chegar no campo adversário, para dar tempo de você se organizar, tudo isso na teoria. Só que na prática o que acontece? Obriga o Vasco a subir com 5, 6 jogadores numa linha mais ofensiva e deixa 3, 4 jogadores mais atrás fazendo essa construção. Ou seja, a construção do jogo do Vasco passa muito mais pelos zagueiros, laterais e primeiro volante, a bola fica mais concentrada nesses jogadores na maior parte do tempo, do que nos jogadores que deveriam estar realmente construindo a jogada. O que acontece? A partir do momento que você enfrenta defesas mais fechadas, a tendência é que esses jogadores tenham mais dificuldade para construir. Exatamente por isso, em todo jogo tem alguém errando uma saída de bola, alguém errando um passe e cedendo um contra-ataque. O que aconteceu no Vasco nessa Série B? Os primeiros 4 jogos foram dessa maneira. O Vasco com mais posse até o jogo contra o Avaí. E naquele dia, o próprio Marcelo Cabo chegou a falar que teve uma conversa com o Alexandre Pássaro, que saiu de madrugada de São Januário, falando em rever o modelo de jogo do time. E a partir daquele momento teve uma mudança. Foi exatamente a sequência do Vasco de 8 jogos, onde venceu 4, empatou 2 contra Curitiba e Náutico, que era líder e vice-líder naquele momento, e perdeu os únicos 2 jogos nas partidas onde o Bruno Gomes foi expulso no primeiro tempo, para Goiás e Cruzeiro. E venceu, tendo menos posse, buscando um jogo mais vertical, os jogos contra CRB, Brusque, Confiança e Sampaio Correia. 4 jogos onde o Vasco teve menos posse de bola, mas finalizou mais vezes que o time adversário e venceu suas partidas. E sem sofrer gols. Tomou um gol só do Brusque, novamente num cruzamento. Mas o Vasco tomou um gol em 4 jogos. Exatamente o oposto do que a gente costuma ver desse time, que é um time muito frágil defensivamente. Ou seja, a partir do momento que o Vasco passou a se preocupar inicialmente com a fase defensiva, para depois construir a sua jogada em velocidade, bem menos do que trocando bem menos espaço que vinha trocando antes, o sistema defensivo ficou mais seguro e até o sistema ofensivo, apesar de não ter feito tantos gols, passou a funcionar melhor. Por quê? Porque o Vasco não precisava mais subir com 5, 6 homens para construir contra uma defesa fechada de 10. O Vasco passou a enfrentar times que estavam com uma linha de 3, de 4 mais atrás, e o Vasco atacando também com esses 4 jogadores um pouco mais de frente. Então o Vasco tinha mais espaço para atacar e dava menos espaço para ser atacado. Era um time mais equilibrado. E foi durante 8 partidas, pelo menos até a saída do Marcelo Cabo. Com a chegada do Lisca, eu imaginava a manutenção dessa forma de jogo, já que vinha dando certo. O Vasco teve naquele momento 58% de aproveitamento e tinha um aproveitamento antes de 33%. Ou seja, teve um aumento significativo ao ponto de ser um rendimento de G4.
E o Vasco acabou, com a mudança, com a chegada do Lisca, na verdade retrocedendo. Voltou ao modelo de jogo inicial do Campeonato Carioca, da Copa do Brasil e do início da Série B, onde tenta ser um time que propõe mais o jogo, um time que tem mais posse de bola, mas é tudo isso de uma maneira enganosa. É uma posse de bola improdutiva, uma posse de bola onde a bola está nos pés do Vanderlei, fazendo tabelinha com Miranda e com Castan na saída de bola. Não vai dar certo. Como não vem dando certo, e acho que hoje, até pela última partida, eu cheguei a falar isso, o Vasco, para mim, decretou sua permanência na Série B pela insistência no modelo. O Vasco mudou treinador, trouxe um ou outro jogador, mas o modelo é o mesmo. E é um modelo ineficiente dentro do que o Vasco pode fazer nesse momento. Não quer dizer que tem um modelo certo de jogo, mas existe um modelo que funciona dentro de um time e um que não funciona. E esse já ficou muito claro que dentro do Vasco não tem funcionado. E não vai funcionar agora, faltando 15 jogos. Assina embaixo. Concordo plenamente com o Garoni. E olha, muito se questiona. Bruno Gomes, Galarça, jogadores que jogaram bem contra o Guarani e contra o São Paulo, saíram do time. Caio Lopes fez um ótimo jogo com a Ponte, fez gol, não jogou tão bem contra o Brasil de Pelotas e já sai no intervalo, é o primeiro a ser substituído. Gabriel Peck sumiu completamente, não teve mais oportunidades. Riquelme, da mesma forma, jogou o último jogo dele contra o CSA. Lá o Lisca estava vendo o jogo ainda, aquele jogo que o Alexandre, que já saiu do Vasco, era o treinador. E o Daniel Amorim, que fez gol contra o Brasil de Pelotas e no jogo de ontem entrou faltando 10 minutos. Por que isso? Por que isso está acontecendo? Olha, eu hoje busquei num clube tão fechado em termos de informação, de transparência para falar alguma coisa, tá tão fechadão que com a crise fica ainda mais fechado, mas hoje eu conversei com algumas pessoas e fiz uma cobrança. A gestão vai se manifestar? O que a gestão está fazendo? E até questionei 2 grandes cardeais dentro do Vasco e disse, vem cá, essa inércia está matando o torcedor. E ouvi de um deles uma frase que eu vou trazer aqui para vocês, que eu acho importante que a gente vá cobrar depois. Inércia é uma visão externa. Tomara, porque o Vasco precisa realmente dar uma chacoalhada. Até aproveitando o dia de hoje, é independência ou morte. Ou quebra todas as amarras e começa a jogar futebol, ou então vai morrer na Série B. No próximo bloco, a gente traz mais informações do Vasco. Quer ganhar camisas oficiais do Vasco da Gama nesse mês de setembro, aqui no canal Atenção Vascaínos? É muito simples. No primeiro comentário fixado da 1xBet, entre ali, faça um cadastro. Se você já é cadastrado, melhor ainda. Se não for, faça. Faz um pequeno depósito, pode ser de 5, 10, 20 reais. Printa e mande para o e-mail promoções@atençãovascaínos.com promoções@atençãovascaínos.com e no final do mês de setembro nós vamos sortear 4. Qualquer lugar do Brasil você vai receber 4 camisas oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama. Oferecimento da 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. E como foi informado ontem, antes da partida contra o Avaí, pela assessoria de comunicação do Vasco da Gama, o clube já ingressou, já deu entrada na ação do pedido de impugnação da partida contra o Brasil de Pelotas. Da mesma forma, também fez um pedido oficial da exclusão da ferramenta do VAR da Série B. Foi feito um requerimento, porque não é algo ligado à justiça desportiva. No entanto, eu hoje, cavucando com advogados, pessoas ligadas ao direito esportivo, todos me disseram a mesma coisa. Tudo se encaminha para enorme dificuldade e que não seja aprovado nenhum dos 2 pleitos. E arquivamento é o caminho mais provável, como foi no jogo contra o Internacional. No caso do VAR, é uma situação quase impossível, porque o VAR está incluído no regulamento da competição. E o argumento é, prejudicou o meu time, o que é algo comum a essas reclamações. Se cada clube que se sentir prejudicado pedir a exclusão de uma ferramenta, de algo ligado àquilo que o prejudicou, segundo esses advogados, não vai ter campeonato. Se fosse assim, todos os prejudicados estariam sempre fazendo essa reclamação e os beneficiados se calariam. Por isso, a situação é muito difícil. Tanto da anulação e impugnação da partida Brasil de Pelotas e Vasco, não tão difícil quanto a questão envolvendo o VAR.
mas da questão da impugnação, o Vasco tem aí bastante tempo, tem condição de fazer uma boa peça, apresentar uma boa peça, mas são, como dizem os advogados, dois direitos muito ruins. Em relação à situação do Miranda, que foi pego num exame antidoping surpresa feito pela Conmebol e de uma maneira incrível, divulgado pelo site da Federação Carioca de Futebol, Fogo Amigo. O Vasco informou hoje que a audiência preliminar do atleta Miranda com a unidade disciplinar da Conmebol não ocorreu no dia de hoje. Foi transferida para a próxima quinta-feira. E eu fiz uma arguição também à direção de futebol em relação à ausência do Miranda nos próximos jogos. E eu fui informado do seguinte: na Conmebol, o atleta não é impedido de participar de uma competição enquanto não saem os resultados. Ele não é punido. Se ele estivesse disputando uma competição, sim, disputou uma competição e uma semana depois detectado um exame, ele é excluído dessa competição. Mas ele jogou a competição no ano passado, a Copa Sul-Americana, contra o Defensa e Justiça, e 6 meses depois, tanto é que em junho, o Vasco já sabia que isso poderia acontecer e o técnico Lisca foi comunicado e pediu a contratação do Valber. Vamos esperar então, na quinta-feira, essa apreciação. O Vasco vai dar todo o apoio. Miranda já informou que não reconhece a ingestão dessa substância diurética e isso vai para a briga, mas de qualquer forma ele está muito exposto e de alguma forma está também ameaçado de uma boa punição. No próximo bloco, vamos falar de um jogador que ainda tem possibilidade de ser negociado agora. A nova temporada do Campeonato Alemão começou e você pode ver ao vivo e gratuitamente no aplicativo da OneFootball. É muito simples. Baixe o aplicativo pelo link na descrição desse vídeo. Ou então você vai no QR Code que a gente vai mostrar já já, aqui no lado da tela. Você baixa o melhor aplicativo. Vai na aba Jogos, na aba Assista e em 10 segundinhos, sem nenhuma burocracia, você está online depois de escolher o seu jogo. Na OneFootball você tem todos os movimentos do Brasil e do mundo no futebol. A OneFootball é parceiro do canal Atenção Vascaínos. E há uma possibilidade do Vasco ainda agora negociar um dos seus jogadores do elenco profissional, o volante Bruno Gomes. Eu hoje obtive a informação que o Spartak de Moscou tem ainda interesse do jogador, só não está aceitando a proposta do Vasco. O Vasco recebeu uma proposta do Spartak que achou baixa, pediu quase que o dobro e ainda pediu por um percentual, deixando mais percentual. Eu corri atrás e procurei até fazer uma comparação. Tipo Arthur Salles, 80-20? Não. O Vasco pediu para ficar com mais do Bruno Gomes. E os russos não estão aceitando muito. Porém, muito se comenta que se o Bruno Gomes voltar a jogar, estiver jogando e jogando bem, os russos podem fazer a compra e aí o Bruno Gomes iria no final do ano, início do ano que vem, para a Rússia, porque a janela russa fecha hoje, dia 7 de setembro. Então agora o jogador não sai, mas pode haver um negócio se os russos aceitarem essa proposta do Vasco. Lembrando que no início do papo os russos chegaram a oferecer cerca de 1,5 milhão a 2 milhões de euros pelo volante, que é um jogador de seleção brasileira. Mas o Vasco disse não. Como eu disse, quer mais, pediu por um percentual menor e a negociação continua. Mas Bruno Gomes pode ser sim o próximo bola da vez. E por falar em base, jogador que saiu da base, o Vasco joga na quinta-feira o seu sub-20, treinado pelo ótimo Igor Guerra, que em 3 partidas fez 10 gols, jogando demais sem tomar nenhum gol, um time que vinha apanhando de todo mundo. Como o Igor Guerra é bom treinador, conseguiu dar um jeito nesse time. E o Vasco faz a primeira semifinal do Campeonato Carioca contra a equipe do Fluminense na quinta-feira em São Januário, jogo marcado para a Colina Histórica, Vasco e Fluminense. Na semana que vem, no dia 15, o Vasco vai visitar o mando de campo do Fluminense. E domingo, o Vasco pega o Atlético Mineiro. Quem vai falar com você é Marlon Gomes, excelente jogador, o camisa 8 do Vasco, muito bom jogador. Olho nele, jogador que chega, mas também faz um balanço defensivo muito importante. E ele fala da expectativa de enfrentar o Fluminense. A expectativa é muito boa, né? A gente não estava vendo uma sequência tão boa. Só que a gente virou a chave, já estamos vindo de 3 jogos bons, 3 jogos com 10 gols e nenhum sofrido. E a expectativa é das melhores possível para a gente entrar e fazer um belo jogo contra o Fluminense. E já já a gente vem com o bloco final desse AVNews.
O Vasco lançou recentemente a sua camisa nova da capa e também lançou a camisa Respeito e Diversidade em preto. Você pode achar na Gigante da Colina, em 3 lojas, no Aerotal na Barra da Tijuca, no Top Shopping em Nova Iguaçu e também no Guadalupe Shopping em Guadalupe. E você pode comprar também pelo site www.barreirafc.com.br. Compre produtos oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama, na Gigante da Colina. E para concluir o Avenue de hoje, eu quero trazer uma informação apenas como curiosidade. Eu tentei hoje correr atrás porque me lembrei dessa questão aí do VAR, de tudo que aconteceu no jogo do Internacional de Porto Alegre. Vocês se lembram daquela ação popular que foi enviada pelo doutor José Luiz Siqueira, baiano, que foi, junto com o Marcelo Paiva, aqueles que tentaram de alguma forma levar esse pleito até a FIFA? Bom, chegou a FIFA, foi recebido pela compliance da FIFA, mas olha, eu perguntei hoje ao Dr. José Luiz Siqueira sobre se houve alguma novidade, evolução, e nada. A FIFA não deu nenhum posicionamento. Assim como no Ministério Público, também ninguém deu posicionamento. É incrível como as coisas acontecem e passam e ninguém faz absolutamente nada. Foi uma ação popular, um pedido popular, várias assinaturas foram enviadas, a FIFA recebe e ela não dá nenhum retorno. É difícil mesmo a gente lutar contra o sistema. Quero mandar alguns abraços aqui muito importantes para pessoas que apoiam o canal, gente que está sempre com a gente. E eu faço questão de fazer esse registro. O Paulo, da Oluap, que ontem começou conosco, material de construção. O André, da Casa do Fritz. Arthur, do Restaurante do Almirante. A Bárbara e o Fábio, da Santa Feira Orgânica. O Marcelo, o querido Marcelo, da Pompador. O Maurício, da Vasco Store. O Gelson, da 1xBet. A Carol, da OneFootball. Dr. João Lopes e o querido filho João Lucas e o Orlando da Viriato, ao Arthur Moutinho, lá da Altima, e ao Felipe do curso do Renda Extra. Olha, eu quero mandar um abraço para vocês porque vocês acreditam no canal, vocês acreditam no trabalho que a gente faz. Ontem tivemos uma live pós-jogo com mais de 10 mil pessoas, acreditando e esperando algo de novo que a gente possa trazer. Infelizmente, a gente não decide. A gente tem, sim, como falar, como gritar e buscar, acima de tudo, pela justiça e pela correção. E é o que a gente vai fazer aqui, trazendo as notícias, trazendo as apurações, cobrando no dia a dia resultados e coisas que possam trazer novidades. Chega de coisa antiga, chega do mais do mesmo. O torcedor do Vasco não suporta mais. E como eu disse na abertura do News, trazendo aquele vídeo lá de Floripa do torcedor, passou do limite, não dá mais. O público do nosso clube não suporta mais esse tipo de humilhação. Agradecer a vocês que apoiam e vocês que sabem da força do canal. Quero agradecer a você também que curte o Avenue. E explicando que vamos fazer gravado durante essa semana, temos muito programa até o dia 15, véspera do jogo, então a gente vai fazer gravado nesses dias até para poder também otimizar o nosso tempo. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, amanhã a gente está aqui. De manhã tem o Acorda, lá no Ave Mais, e tem também o Bom Dia Gigante com Emerson Rocha, aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, boa noite, tchau turma.